Bom dia para todo mundo novamente. Agora é 8h01 da manhã. Hoje é 22 de setembro de 2025. Estou ao vivo novamente, retornando à live no Instagram e no TikTok. Agora, nesse momento, é 8h02 da manhã, 22 de setembro, quarta-feira. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Carlos Ribeiro entrou, bom dia. Então eu vou dar continuidade à live, as 7 eras da igreja, parte 28. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Deixa aqui. Então vamos lá então. Então vou dar continuidade à live, gente. Uma era muito curta. Laodiceia é a era da obra rápida, é abreviada. Agora, existiremos especificamente a respeito da porta aberta, que ninguém pode fechar. E, em primeiro lugar, falar sobre a porta aberta significa o tremendo esforço missionário. Aquela era, Paulo chamou um novo espelho missionário para o Senhor, deu uma porta aberta. 2 Coríntios 2:12. Ora, quando cheguei às Troas para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, portanto, podemos ver, por comparação das Escrituras, que esta porta aberta significava a mais extensa difusão do Evangelho que o mundo já viu. Eu quero que você veja algo aqui. Deus opera em séries de 3. Não opera. Foi na terceira era, ou era de Pérgamos, que a igreja casou-se com o Estado. As obras do nicolaítismo tinham se tornado a doutrina dos nicolaítas. Aquela era foi a porta aberta para a falsa vinha. Uma vez apoiada pelo poder do Estado, tornou-se realmente um sistema mundial, embora levante seu nome de cristãos. Dessa forma, espalhou-se rapidamente, mas agora, 3 eras mais tarde, após uma longa e árdua luta de fé, aqui vem a porta aberta para a verdade, a palavra do Senhor. Agora, tem seu dia. Evidentemente, quinta era proveu a quase para esse poderoso movimento, visto que aquela era nos deu a explosão, a colonização, a impressão de livros, etc. Teria sido maravilhoso se essa porta aberta tivesse seguido o padrão divino do Pentecostes, que foi descrito em Hebreus 2:1-4. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvidos, para que em tempo algum nós desviemos delas, porque a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão
e a desobediência recebeu a justiça, retribuição. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, testificando também Deus, confirmada pelos que ouviram, testificado também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos para a sua vontade. Agora você sabe que este é o padrão, porque o próprio Jesus, assim, Marcos 16, 15 e 20, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se não beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pegarão por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra, com sinais que se seguiram. Amém? Ele nunca lhe disse para irem por todo o mundo. Ele fundarem colégios, bíblicos, tampouco lhe disse para distribuir literaturas. Agora, essas coisas são boas, porém, o que Jesus lhe disse para fazer foi para pregar o Evangelho. Permaneça com a palavra, enquanto os sinais seguirão. A primeira introdução que temos da maneira que o reino de Deus devia ser pregando foi quando ele enviou 12, em Mateus 10, 1, 8. Ele os comissionou e instruiu do seguinte modo, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda a enfermidade e todo o mal. Orar. Os nomes dos 2 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão, Cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12. Eles ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem estarei em cidades de samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas de cada da casa de Israel. E indo, pregai, dizendo, e chegando o reino dos céus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graças recebeis e de graças dai. Esse ministério que ele lhes deu foi realmente como cumprimento do seu próprio ministério com esses, porque diz em Mateus 9, 35, 38, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando
nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e molestias entre o povo, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os celeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Muitas pessoas têm ideia que apenas os apóstolos tiveram esse ministério dado a eles por nosso Senhor Jesus. E assim, quando morreram, o ministério acabou. Isso não é assim. Aqui em Lucas 10, 1:9, encontramos que nos dias de suas peregrinação terrena, ele já tinha começado a dar ministério de poder aos seus. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, e depois em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E disse-lhes: grande é, em verdade, a seara, mas os ordeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforjes, nem parcas, e ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrares, dizei primeiro: paz seja nesta casa, e se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará na vós, e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa, e em qualquer cidade que entrastes e vos receberem, comendo o que vos pudessem diante, e curai os enfermos que nela houver, e direi-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Quem se atravessaria a negar o poderoso ministério do Filho de Filipe? Quem se atravessaria a negar os poderosos ministérios de Irineu, Martinho, Columba, Patrício e inúmeros outros que têm tido a unção de Deus sobre si? Sim, o caminho da Bíblia é o verdadeiro caminho da porta aberta. E eu desejo apresentar meu testemunho a isso. A razão de eu ter de fazer isso é porque somente posso falar com segurança daquilo que Deus tem feito em minha própria vida. Assim, se você me permite um comentário pessoal aqui, eu lhe direi: como sei com certeza que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que o poder de Deus ainda está disponível aos que creem e receberem. Durante minha viagem missionária à África do Sul, Deus abençoou tanto que quando cheguei a Turban, o único lugar que eu podia começar
a acordar o povo era a enorme pista de corrida, que é a segunda maior do mundo. A multidão era bem mais de 100 mil, a fim de manter a lei e a ordem. Tiveram que levantar cercas para separar as várias tribos. Eles puseram em serviços diferentes policiais para manter as multidões aquietadas. Aquelas almas famintas tinham vindo de muitas milhares de distâncias. Uma rainha da Rodésia tinha vindo com um trem de 20 vagões carregando de nativos africanos. Eles se esforçaram através de campos e montanhas, carregando em suas costas por muitas e muitas milhas algum ente querido que necessitava de ajuda. Todo o país foi agido pelos prodígios que tinham sido manifestados pelo Espírito Santo. Uma tarde, quando comecei a ministrar, uma mulher subiu à plataforma. Dentre os milhares de maometanos, enquanto esta estava de pé diante de mim, um missionário aos maometanos começou a suplicar baixinho ao Senhor: "Oh, tem compaixão dessa preciosa alma. Oh, tem compaixão dessa preciosa alma." Ele tinha estado lá por anos e anos, e segundo seu próprio testemunho, tinha visto somente um maometano vir para receber Jesus como Salvador. Eles eram originalmente os medos persas, cujas leis não mudam. Eles são tão difíceis de ganhar. Parece que uma vez maometanos, sempre maometanos. É uma lei entre eles. Bem, então ela estava de pé diante de mim. Eu comecei a lhe falar, e a todos elas, milhares através da intérprete. Eu disse: "Não é verdade que os missionários têm falado a você de um Jesus que veio para salvá-los? Você devia ter visto as pessoas olhar umas para as outras quando eu disse isso. Então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse. Então, quando eles responderam que era correto, eu continuei e disse: "Mas os missionários leram para você desse livro." Eu levantei minha Bíblia para eles verem que esse mesmo Jesus foi um poderoso curador e que ele viverá em seu povo no decorrer das eras, até que voltasse para receber para si mesmo. Eles falaram a vocês que por estar neles esse mesmo Espírito que estava em Jesus, eles seriam capazes de fazer prodígios, assim como fez Jesus. Eles falaram que vocês podem ser curados, assim como podem ser salvos. Quantos de vocês gostariam de ver esse mesmo Jesus descer entre nós e fazer as mesmas coisas que ele fez quando esteve aqui na terra há muito tempo? Todos eles queriam isso. Essas foi uma coisa como a qual eles seguiram concordando. Eu então prossegui: se Jesus, pelo seu Espírito, fizer o que ele fez quando estava sobre a terra, vocês crerão em sua palavra então? E ali estava aquela mulher
maometana diante de mim. O Espírito começou a se mover através de mim. Eu disse a ela: agora você sabe que não a conheço, eu nem mesmo posso falar em línguas. Ela admitiu isso. Eu disse: quanto a curá-la, você sabe que não posso, porém você ouviu a mensagem esta tarde e me compreendeu. Seu intérprete nativo respondeu por ela que ela compreendera, porque ela tinha lido o Novo Testamento. Agora, os maometanos são descendentes de Abraão. Eles creem em um só Deus, mas rejeitam Jesus como Filho de Deus. E, ao invés, tomam Maomé como seu profeta. Eles dizem que Jesus nunca morreu e ressuscitou. Eles são ensinados assim por seus sacerdotes, e eles o creem. Eu disse: mas Jesus de fato morreu e ressuscitou. Ele enviou o seu Espírito de volta sobre a igreja. Aquele Espírito que estava nele é exatamente o mesmo Espírito que está na igreja agora. E ele pode reproduzir e produzirá o que Jesus produziu. Ele disse em João 5,19: o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se o não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Pois bem, se Jesus vier e me revelar qual é o seu problema, ou por que você está aqui, se ele puder me dizer qual é o seu passado, certamente você poderá crer para o futuro. Amém? Ela disse através de seu intérprete: sim, eu posso. Eu disse: muito bem, que ele possa fazer isso. Aqueles maometanos estavam observando atentamente. Todos eles estavam inclinando-se para a frente para ver o que aconteceria. Então o Espírito Santo falou: o seu marido é um homem baixo e trancudo, com um bigode preto. Você tem 2 filhos. Você esteve no médico cerca de 3 dias atrás e ele lhe fez um exame. Você tem um quisto no útero. Ela inclinou sua cabeça e disse: isso é verdade. Eu lhe perguntei: como é que você veio a mim? Como você veio a mim? Um cristão, porque você não foi ao seu profeta maometano? Por que você veio a mim se não foi no seu profeta maometano? Ela disse: eu acho que você pode me ajudar. Eu disse: eu não posso te ajudá-la, mas se você aceitar Jesus como seu Salvador, ele que está aqui agora e conhece tudo a seu respeito, ele a ajudará. Então, pessoal, ele sabia que a mulher adorava o maometano e ela não cria que Jesus ressuscitou. Os maometanos não criam. E ela foi na reunião dele. E Jesus revelou para ele, através do Espírito Santo, que ela já tinha ido no médico, o marido dela tinha um bigodinho, era truquento. Então revelou tudo para ela. E falou com ela: eu não posso te curar, mas quem pode te curar é só o Senhor Jesus. Mas você tem que recebê-lo como seu Salvador, não o maometano. Ela disse: eu aceito Jesus como meu Salvador. Aquilo foi o suficiente. Ela foi curada. E há cerca de 10.000 maometanos vieram a Cristo naquele dia, porque o Evangelho foi pregado.
tanto em palavra como em poder. E Deus nunca disse a um homem para trabalhar 30 anos e não colher nada. Ele nos deu a porta aberta da palavra e do poder. É isso que devemos usar. Foi isso que deu a Paulo seu grande e eficaz ministério. 1 Coríntios 2:4. A minha palavra e a minha pregação não constituiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouça-me agora. Foi durante esta mesma viagem que, enquanto estava embarcando um navio em New Salibus, Rodesi, vi um grupo de 4 pessoas com passaportes americanos. Eu fui até eles e disse: olá, vejo que vocês têm passaportes americanos. Estão viajando para algum lugar? O jovem respondeu-me: não, todos nós somos missionários aqui. Que bom, eu repliquei. Vocês estão por conta própria ou trabalham com alguma organização? Somos médicos. Viemos de Wilmores, Kentucky, disse ele. Bem, isso fica quase em meu quintal. Eu repliquei. Você não seria aquele irmão Brana que vem daquelas bandas, seria? Eu disse: sim, isso mesmo. Aquilo o curou. Ele não dizia mais nada. E a maneira que ele e aquelas 3 moças olharam e voltaram a olhar uns para os outros. Então eu disse: sou um minuto, filho. Eu gostaria de falar a todos vocês acerca de alguns princípios, fazendo que todos somos cristãos e estamos aqui com um grande propósito. Ora, vocês dizem que estão aqui todos os 4 a 2 anos. Vocês podem dizer, no nome de Jesus, que pode apontar o dedo para uma alma que vocês sabem que ganharam para o Senhor? Eles não podiam fazê-lo. Eu não quero ferir os seus sentimentos, moças. Eu disse: mas todos vocês deveriam estar em casa ajudando suas mães com as louças. Não é da sua conta estar aqui no campo até que esteja cheios do Espírito Santo e pregando o verdadeiro Evangelho, na demonstração do poder do Espírito Santo. Se você não está vendo os resultados que Jesus disse que veriam, é porque não estão pregando o verdadeiro Evangelho. Deixe-me dar um passo adiante e mostrar-lhe exatamente como podemos ser as coisas no campo missionário. Eu não digo. Eu vou ter que terminar aqui porque o TikTok já vai terminar ali. Falta 1 minuto e 30 segundos. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. Essa já vai ser a 28ª parte das 7 eras da igreja. Já estou quase acabando, hein? O livrozinho está ficando curto, hein? Graças a Deus eu vou terminar essas 7 eras. Espero que esteja ajudando vocês aí, né? E eu vou ter que encerrar porque já vai dar 1 hora de live. Eu não vou prolongar muito não. Hoje eu trabalhei muito, graças a Deus. Eu estava um pouco febril, achei que eu nem ia dar conta de trabalhar muito, mas dei, graças a Deus. Trabalhei muito hoje, louvado seja Deus. Então eu vou orar aqui. Senhor Deus, eu quero te entregar mais uma vez essa noite a tua palavra, que cada um pode ter recebido essa palavra, que ele armazena no seu coração, coloca como mantimento
para ele poder, Senhor, alimentar da tua palavra. Te entrego, Senhor, essa noite a tua mensagem. Às 7 horas foi lida, Senhor. Te agradeço, Senhor, por estar continuando levando a tua palavra. Nos revela cada dia, Senhor, a tua palavra. É o que eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vai encerrar, o TikTok já vai encerrar e eu vou encerrar também. Se por acaso alguém quiser ver lá no YouTube, lá tem lá no YouTube as 7 eras da igreja completa. Desde o início até agora, onde que eu estou lendo para vocês. Ela é bem grossa. Eu tenho desde a primeira parte até aqui. Então ela vai ser agora a 28ª parte. Então Deus abençoe vocês. No nome do Senhor Jesus, eu vou encerrar a live. Hoje é quinta-feira, agora é 6h50 da noite. 6 horas da tarde e 50 minutos. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Nós vamos fazer as 7 eras da igreja, dar continuidade às 7 eras da igreja. Eu já fiz até a 28ª parte. Hoje nós vamos fazer, concluindo, se Deus quiser, a 29ª parte. Né? Então, um bom dia, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Vou virar a câmera aqui para me mostrar para vocês quem está aqui comigo. Quem já acompanha minha live já sabe. Em reverência, baixando a cabeça, ó, a minha gatinha, a Branquinha. Ela gosta de acompanhar minha live, vocês sabem disso. Tá aqui comigo, né, Branca? Ela vai acompanhar a live com vocês aí também. Só estou mostrando. Eu estou ao vivo no TikTok e também no Instagram. Como eu mostrei no TikTok, agora eu vou mostrar também no Instagram a Branca. Tem hora que ela dá um pulo aqui e vai para lá, né, gente? Mas agora ela está aqui no meu colo. Deixa eu mostrar aqui no Instagram, senão hoje cedo mesmo não deu tempo. Ela, na hora que eu ia mostrar no Instagram, ela deu o pulo dela. Ó. Aí ela aí, gente. Ó. A Branca. Não estão vendo, né? Então no Instagram também eu acabei de mostrar. Eu estou devagarzinho com vocês, que eu estou esperando um pouquinho para chegar mais gente. Você pode colocar na sua oração, orar por uma cura. Então amanhã é dia de oração. Uma vez por semana é bom a gente fazer uma oração. E ainda é pouco, tá? Eu falo com vocês que eu acordo exausto. Mas a gente tem que orar, porque é assim. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Tá bom? Então a Branquinha está comigo aqui. Então agora eu já vou começar a arredar a cadeira, que eu vou começar às 7 horas. Né, Branca? Hoje está mais fria, é capaz de ficar aqui comigo, no meu colo. Né? Quando tá calor, ela casca fora. Então tá aqui, ó. O livro das 7 eras da igreja, ó. Olha o livro das 7 eras da igreja. Somente crer. Senhor Deus, nesta noite, eu peço, Senhor, para estar aqui presente conosco, para a leitura da Tua palavra. Vamos dar continuidade às 7 eras da igreja. Peço, Senhor, que o Senhor esteja aqui, nos revelando a Tua palavra, porque eu vou ler, Senhor, mas necessito da Tua revelação.
revela ao meu coração e através da minha voz, a minha voz possa chegar em vários lugares e trazer entendimento a cada pessoa que vai ouvir a tua palavra. Eu lhe peço nessa noite, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, uma boa noite novamente e vamos dar continuidade à leitura das 7 eras. Ela está quietinha aqui hoje. Quando é fria, ela gosta de ficar comigo. Na verdade, ela gosta de mim demais, né? É fêmea, gata fêmea, ela gosta muito de macho, né? E essa gata, ela me adotou, tá? Quem conhece a história aí, quem acompanha meus vídeos conhece a história. Essa gata, ela me adotou, não foi eu. Eu já tenho meu gato pretinho, que é o Félix. E essa gata tinha uma peladeira no corpo dela todinho, do rabo até o pescoço. Ela apareceu, eu vi ela com peladeira lá, dando comida pro meu cachorro, e passei a dar comida a ela. Achei que ela ia falecer, que ela não ia aguentar. E aí dei comida, depois no outro dia, ela já estava mais assim na minha, aí ela já ficou comigo, não quis ir embora. E eu passei a cuidar dela e fiz oração por ela. Coloquei a mão nela, orei e falei, Senhor Deus, eu não posso fazer nada por ela, porque eu não tenho condição nem financeira de cuidar dela. Mas eu vou cuidar, vou dar ração. Ofereci ela para os meus seguidores aí, ninguém quis ficar com ela. E pedi a cura dela, gente. Não passei remédio, não passei nada. E graças a Deus ela foi curada. Vocês veem ela que saudável comigo, mas quem acompanhou no início sabe, ela tinha uma peladeira do rabo dela até lá no pescoço dela. E graças a Deus ela está saudável, com saúde, está bem, ela não me larga por nada. E agora ela já faz, é o meu bichinho de estimação aqui em casa. Mas ela não era minha não, só para vocês ficarem sabendo. E Deus curou ela com a minha oração. Quem curou foi Deus, mas foi através da minha boca que eu orei. Que é tudo assim, mas eu recebi muitíssimo que seja, foi, enquanto eu estava nesta mesma viagem, passeando ao redor de Turban com o prefeito, que eu vi um nativo com um pingente em volta do seu pescoço. E eu estava ali, estava carregando Boa noite, Lucas. Eu estava carregando um ídolo. Me disse que quando o nativo abraçava o cristianismo, eles punham um pingente nele. Isso seguramente me surpreendeu, porque ali estava um homem dizendo ser cristão e carregando aquele ídolo. Portanto, eu perguntei, como podia ser isso? Ele disse, eu sei falar a língua dele. Vamos até ali e falar com ele. Assim fomos até ali. E o prefeito atuou como me intérprete. Eu perguntei ao nativo se ele era cristão. Ele afirmou com certeza que era cristão. Ele respondeu que era um ídolo que seu pai carregava e deixara para ele. Quando lhe falei que nenhum cristão deveria carregar ídolos, ele respondeu que esse ídolo fora de grande utilidade para seu pai. Eu fiquei curioso em saber como, e ele disse que um dia seu pai estava sendo seguido por um leão. Então ele fez uma
fogueira e falou ao ídolo do modo que lhe fora ensinado pelo feiticeiro, e o leão foi embora. Eu informei a ele que tinha sido o fogo que afugentara o leão. Uma vez que o fogo assusta todos os animais selvagens, eu nunca esquecerei sua resposta. Ele disse: bem, é dessa maneira, se amoai o espírito falhar, então esse ídolo não falhará. O cara é tão idólatra que o cara confia mais no ídolo, o cara confia mais nos ídolos do que em Deus. Se Deus falhar, o ídolo não falha. Ué, deveria ser ao contrário. Deus nunca falha, o ídolo que vai falhar. Um relato detalhado da campanha africana pode ser encontrado no livro. Um profeta visita a África. Essa é quase toda a força que as multidões de cristãos têm, porque a palavra não lhes foi trazida pela porta aberta original do Pentecostes. Agora, voltando à porta missionária aberta da era de Filadélfia, ela não teve a porta aberta de poder que deveria ter tido. Observe no mesmo versículo que ele mencionou. Essa porta aberta, ele diz, tendo pouca força. Isso é correto. O poder do Espírito estava falando nesta era. A palavra era bem pregada. Ela foi satisfatoriamente capaz de tomar as almas cientes da salvação. Mas o grande poder de Deus que demonstrava seus prodígios, que fazia revelar seu abraço a favor dos seus, estava faltando, exceto entre os grupos dispersos. Todavia, glória a Deus, ele estava crescendo e havia aumentado acima do que eles tinham na reforma. Foi desta era que saiu o homem que frequentemente chamamos de pai das missões. William Carey, um sapateiro alteão que pastoreava a igreja batista particular em Moulton, Inglaterra, despertou poderosamente as pessoas pregando sobre não foi a ordem dada aos apóstolos para ensinar todas as nações, obrigatória a todos os sucessivos ministros até o fim do mundo, visto que a promessa associada era de igual amplitude. Ele foi combinado pelos calvinistas que tinha chegado ao extremo da doutrina da eleição, crendo que todos que serão salvos, e a obra missionária seria contra a obra do Espírito. Porém, André Fui ajudou o senhor Carey através de sua pregação e de levantamento de fundos. Tal foi o seu feito que
que foi formada uma sociedade para difundir o Evangelho. E todas as nações, em 1979, esta sociedade enviou Cáris, que foi notoriamente abençoado por Deus em ganhar almas na Índia. Em 1975, uma cristandade despertada, formou a Sociedade Missionária Londrina, que, bem sabemos, levantou milhões de libras e enviou milhares de missionários através dos anos para cumprir os desejos do Senhor. O Espírito de Deus estava se movendo e outras ovelhas podiam muito bem ter sido o clamor do coração daqueles crentes sinceros. Diante de ti pus uma porta aberta. Eu quero examinar esta palavra novamente. Esta vez, embora eu não vá dissociá-las das missões, vou lhe trazer um pensamento que se entende profundamente para dentro da última era. Como já afirmei, esta era funde-se com a última era. Foi nesta era que Jesus disse: venho sem demora, versículo 11. E relativo à última era, ele ia executar a sua palavra sobre a terra, completando e abreviando-a. Romanos 9, 28. Observe como esse versículo de Apocalipse 3:8 está redigido. Porta aberta, pouca força, palavra, nome. Essa porta aberta tem a ver com todas as três agora. O que significa a porta? Em João 10:7 diz: tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Então, bom dia para todo mundo. Eu vou encerrar a live aqui, gente, porque é 50 minutos de live que eu vou fazer, né? Então, bom dia para todo mundo aí. Quem quiser ver, pode me acompanhar lá no YouTube, Toninho Motoboy Express. Tem minhas lives todas lá. Eu estou fazendo as 7 eras da igreja. Agora é a parte 29, a continuidade dela. Eu estou, Deus do início, de parte em parte, já estou na parte 29. Eu estou fazendo as 7 eras da igreja. Quem chegou há pouco tempo aí não sabe, é muito importante para você entender mais as eras da igreja, né? E eu vou ter que encerrar porque eu tenho que fazer pelo menos 50 minutos de live. Eu não posso passar de 50 minutos, não, para que eu possa publicar também no TikTok. Mas todos vocês aí conseguem ver as lives, tanto no TikTok quanto no Instagram. Eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram. Então, se alguém chegou agora ou perdeu ou quer ver, pode rever aí no Instagram ou também no TikTok. E eu vou ter que encerrar a live. Amanhã eu dou continuidade às 7 eras da igreja, né? Eu faço sempre no horário da manhã. Parte 29, dou continuidade. Então, um bom dia para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu encerro primeiro no Instagram para me publicar o vídeo. E depois eu encerro no TikTok. Então, um bom dia para todo mundo aí. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus.